Mateus 13. Observando o versículo do 1 ao 3, diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando em um barco, se assentou toda a multidão, estava de pé na praia, e falou-lhes em muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu para semear. O título da mensagem é O Semeador. Amém? Talvez uma das mensagens mais pregadas, mais lidas, talvez até mais compreendidas, mas é uma mensagem muito importante, porque é a mensagem que nos traz a obrigação de ministrar, a obrigação de compartilhar, a obrigação de levar a palavra de Deus. Então essa parábola do semeador, ela traz duas conotações do significado que é o solo, que significa que é o nosso coração, e a semente, que é a palavra, que é as boas novas. E assim no versículo 4 diz: E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. No versículo 4 diz que a semente caiu ao pé do caminho, e veio assim as aves e a consumiu as sementes. Esse solo era um solo rígido, que a semente não penetrou. Se você observar na conotação que o solo é o nosso coração, então a palavra foi lançada, e teve irmãos que não absorveu aquela palavra. O que são essas aves que veio a comer a palavra? Quais são os ventos de doutrina que veio tirar a palavra de perto? Porque a palavra ela veio, ela foi recebida, mas o coração estava duro, e ela não penetrou. Então Jesus Cristo, ele usava situações do cotidiano daquele povo para mostrar que eu vou lançar a palavra, se você estiver aberto a essa palavra, se você tiver um coração receptivo a essa palavra, você vai receber o melhor da parte de Deus. Só que no meio da palavra ainda vem as situações do cotidiano, que atrapalha a palavra penetrar nos nossos corações. Aonde o homem em si mesmo, ele se divide. Aonde o homem em si mesmo não deixa se entregar. Porque para o homem é mais importante aquilo que ele vê, aquilo que ele pega, do que aquilo que ele vai sentir do meio espiritual. Então nós temos aqui um grande exemplo. Quando eu vejo aquele irmãozinho subindo em cima de uma cadeirazinha, numa esquina pregando, muitos carros passam, muita bicicleta passa, muitas pessoas passam, pouco se vê parando para escutar. Pouco se vê parando para se escutar. Aquela mensagem está sendo lançada, pode ser um trechinho desse tamanhozinho, mas ela está sendo lançada.
no meio do asfalto. E muitos desdenham da palavra. Muitos criam antipatia pela palavra. Muitos odeiam a palavra. De certo que quem convence não somos nós, quem convence é o próprio Espírito Santo. Mas quando você está ligado no Espírito, quando você passa ali naquele sinal, quando você passa caminhando, quando você passa por perto de uma pessoa pregando o Evangelho, lançando aquela palavra, o teu ouvido vai ouvir e o teu coração vai receber. Porque você tem um coração receptível à palavra. Você tem um coração amável à palavra. Você tem um coração que deseja a palavra. Mas muitos não aceitam a palavra. Como uma vez eu falei aqui, tive uma experiência com uma determinada pessoa, que para ele a palavra, aquilo que está escrito na Bíblia, era como se fosse um conto, uma história, onde tem um início e um fim, como se fosse um filme, onde tem um início e um fim. De certa forma ele tem razão, que existe um princípio e existe um fim. O princípio na verdade e o fim na verdade. Então Jesus Cristo em todo tempo Ele quer nos testar, em todo tempo Ele quer nos observar, em todo tempo Ele quer sentir aquilo que está no nosso coração. Agora imagine Jesus Cristo pregando para aquela multidão, falando em parábolas, ensinando eles como receber a palavra de Deus. Versículo 5 diz que em outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, e logo ao nascer, porque não tinha terra profunda, secaram. O pedregulho, a pedra, aquilo que atrapalha, aquilo que não deixa, aquilo que impede a palavra penetrar com tranquilidade. Você sabe o que significa isso? Quando você recebe a palavra e as suas raízes não conseguem profundidade, quando você não cria intimidade com Deus, qualquer vento de doutrina te tira do caminho dos céus. Qualquer situação, qualquer raivazinha, Meu irmão, eu posso passar a noite toda só falando em situações que vai te afastar. Qualquer indignaçãozinha, qualquer prova, qualquer situação que não vai te agradar dentro do meio de uma congregação, te afasta da presença de Deus. Por quê? Porque está faltando profundidade, está faltando o amor, está faltando integridade com a casa de Deus, está faltando amor e comunhão, está faltando fidelidade com amor em Deus. Aí imagine Jesus Cristo falando assim para eles: vocês que têm as raízes que não conseguiram penetrar, vocês vão receber a palavra, vocês vão achar boa a palavra, vocês vão até amar a palavra, vocês vão aceitar a palavra, mas você não quer intimidade. Você não quer intimidade na palavra. Você não quer intimidade com Deus. Aí qualquer provazinha,
você se afasta da presença de Deus. Versículo 6 diz que vindo ao sol, queimou e secou, porque não tinha profundidade. Versículo 7 diz: e outra caiu entre espinhos, e cresceram e sufocaram. Lançada, caiu entre espinhos. Imagine você cair numa terra, aquela semente cair numa terra, ela nasce, tem profundidade, mas do mesmo modo que ela está crescendo, também vem os espinhos, vem a erva daninha, vem as situações do mundo, que te tira da presença de Deus. Vem as situações que vai te afastar da presença de Deus. Vou dar só um exemplozinho aqui. Os pecadinhos de estimação. Aquilo que vai te sufocar. Aquilo que vai te afastar da presença de Deus. Esses são os espinhos. Vou dar outro exemplozinho. Aquela amizadezinha que não vai te levar para um bom lugar. É um espinho. Aquelas situaçõezinhas que você faz para debaixo do pano, é os espinhos, que logo, logo vai te sufocar. E você vai sair da presença de Deus. O mundo está cheio disso. O mundo não quer que você aprenda. O mundo não quer que você cresça. E o mundo não quer que você sobreviva. Desde o princípio da era cristã, nós como cristãos passamos por essas situações. É por isso que a pastora Fátima diz assim: permaneça. É por isso que a pastora Fátima ela diz assim: a fila, a igreja anda, caminhe para frente, não desanime, é um pé na frente e outro atrás, vamos em frente, porque o mundo o tempo todo vai tentar te tirar da presença de Deus. Nós temos um inimigo que não dorme, nós temos um inimigo que ele não perde tempo, nós temos um inimigo que ele vela por você, está Deus olhando para ti o tempo todo, que é o inimigo das nossas almas. Jesus Cristo ele estava falando desse inimigo, Versículo 8 diz assim: e outra caiu em terra boa, e deu fruto, a 100, a outro a 70 e a outro a 30. 100. Quando a palavra é lançada, quando a palavra é aplicada, e quando você recebe ela com um coração que deseja, que tem fome da palavra, um coração que quer ver o rosto de Cristo. Porque se você está sentado nessa cadeira bem aí, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: a expectativa de todos que estão sentados aí é ver a glória de Deus. A expectativa de todos que estão aí sentados é permanecer para alcançar a glória de Deus. A expectativa de todos que estão aqui nesse lugar, todos, é ver face a face o nosso Salvador Jesus Cristo. É isso. E só nisso. Quando você realmente
Você cria essa expectativa quando você realmente você interage com o Espírito Santo, quando você arruma a casa para Ele, quando você permanece nele, você se torna assim um solo fértil, aonde você, naquilo que você vai falar, naquilo que você vai anunciar, a 1 para 100, a 100 para 30, para 30 a 70, ou seja, não há quantidade da frutificação para aquele que está em solo fértil. Como diz a pastora Fátima, até o cheiro daquele que serve, até o cheiro daquele que serve, irradia os corações. Eu quero dizer para você que quando você tem um coração amável, o que vai sair da tua boca são bênçãos, porque a própria palavra diz que a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você vai anunciar a palavra, você vai conquistar multidões. Você vai ganhar multidões. Como diz um jargão no meio de nós, dos cristãos, nós vamos saquear o inferno. Você sabe o que significa isso? Você vai atrapalhar os planos do diabo. Porque a tua função aqui é ser mensageiro da palavra. É ser mensageiro da palavra, é anunciar a palavra, é anunciar a palavra. Aí você pode olhar, se fosse fazer uma pergunta também, você fala assim: pastor, mas eu tenho um coração que recebe a palavra, eu tenho um coração que queima por Cristo, eu tenho um coração que queima por vidas, eu tenho um coração que quer a salvação do próximo. Mas se você não multiplicar a semente que foi lançada em você, não muito você fará. Deus, Ele quer que você multiplique. Deus, Ele quer que você se expanda. Deus, Ele quer que você se transborde dEle. Nós somos uma igreja em célula. Nós somos uma igreja que acredita no Espírito Santo. Nós somos uma igreja que vive o sobrenatural. Nós somos uma igreja que busca a santidade o tempo todo. Nós somos uma igreja que envia as nações. Quando você está numa célula e essa célula não prospera, está faltando algo. Quando você está em um meio que não há uma multiplicação de sementes, que não há uma conversão, você pode ficar desconfiado, porque está faltando algo. Quando você convida um irmão para participar da sua célula, quando você convida um irmão para ir para um encontro, quando você convida um vizinho, um irmão para vir à tua igreja, ao meio do templo, ao meio da igreja, eu quero dizer algo para você, meu irmão. Se você convidar sem estar cheio do Espírito Santo, não vai surtir muito efeito. Quando você for convidar aquela pessoa, já coloca aquela pessoa aqui e aqui, de joelhos.
É ali que nós vencemos as batalhas. É ali que nós conseguimos encher as nossas células. É ali que nós conseguimos encher os nossos encontros. É ali, aqui ó. É de joelho, é na súplica, é na adoração, é na entrega. Quando você está cheio, você transborda do amor de Deus. Quando você está cheio, você sente a dificuldade do teu irmão do teu lado. Quando você está cheio, você sente a dor do teu irmão do teu lado. Mas também quando você está cheio, você sente a alegria. Você sente o prazer do seu irmão. Você sente a conquista do teu irmão. Você sente a alegria transbordar no seu irmão. Você faz parte de algo maior no seu irmão. É isso que Jesus Cristo estava dizendo aqui, nesses 4 exemplos. Mas na frente, a pastora Fátima até falou no culto passado, a questão do joio e o trigo. Eu não vou entrar muito nisso não, mas eu quero dizer só uma pequena palavra em cima da palavra que ela pregou. O trigo e o joio. Jesus Cristo disse que a semente está sendo lançada, está faltando os ceifeiros, e os campos já estão brancos, está faltando os ceifeiros. Está faltando os ceifeiros. Mas no dia que for ceifar, no meio vai estar o joio. O joio, quem lançou o joio foi o próprio inimigo das nossas almas. Você sabe o que é o joio? O joio é um trigo que não frutifica. O joio é um trigo que não conseguiu frutificar. Mas ele cria raízes profundas, aonde ele irradia naquele meio. E se você arrancar um joio, você vai arrancar o trigo junto. Por isso que o próprio Cristo disse que no final, na colheita final, vai se arrancar o joio e o trigo. E quando for fazer a separação, o trigo vai para um lado e o joio vai para o fogo. Sabe o que significa para o nosso coração? Que no meio de nós sempre vai ter pessoas, que aprende a palavra, que gosta da palavra, mas não vive a palavra. O joio é isso. Está no meio, conhece, mas não vive para o que veio. Amém? Amém? Quero convidar aqui o pessoal do louvor. Eu quero convidar vocês a ficar de pé, se você puder. Você lembra que a primeira palavra que eu falei, que você ia ter uma surpresa hoje. A surpresa é essa. Qual solo nós somos? Terra seca? Qual solo nós somos? Mas eu quero dizer algo para você, meu irmão. Que mesmo que você seja um solo emborrachado, duro, mas eu creio no agricultor que vem com a
com água e amolece aquele solo. Mesmo que você seja aquele solo com pedregulho, a palavra dele diz que ele mesmo chegou lá e tirou as pedras. Mesmo que você seja aquele solo que sufoca a semente, a palavra de Deus diz que ele vem lá e tira. Ele é o agricultor. E nós somos a semente. A semente viva. A semente é a palavra que está aqui. Essa semente tem que ser lançada nesse solo aqui. E vai multiplicar por aqui. Feche seus olhos.